A expressão pecado capital classifica aqueles pecados que, por seu poder de ação, produzem vários outros. Normalmente, o primeiro pecado desta lista é o orgulho, também conhecido como soberba, altivez, entre outros nomes. De fato, o orgulho engendra vários outros pecados. Alguns estudiosos das Escrituras chegam a crer que o orgulho é a matriz de todos os outros pecados. Verdade é que a Bíblia condena o orgulho. E entre os vários textos que afirmam isto, está o que nós trataremos hoje. E com esse texto nós continuamos o nosso estudo no livro de Isaías e também iniciamos uma nova sessão do livro. O texto é Isaías 28, versos 1 a 6. Como tenho falado, o livro de Isaías nos traz as profecias proferidas por este profeta durante seu ministério de proclamação das mensagens de Deus, que ocorreu por volta de 740 até 686, mais ou menos, antes de Cristo. Terminado a fase de proclamação, Isaías organizou suas profecias seguindo um roteiro que visava argumentar para o seu povo, Judá e Jerusalém, que o único caminho para se viver enfrentando as crises e problemas da vida, inclusive enfrentando o nosso próprio pecado, é o caminho da confiança em Deus. Isaías, através das suas profecias, desafiou as pessoas do seu tempo a abandonarem seus pecados e viverem pela fé. E ao colocar suas profecias na forma escrita, ele nos desafia hoje também a deixarmos de lado a autossuficiência, o desejo pela autossuficiência, o desejo pela autonomia e vivermos pela fé. Na primeira parte do seu livro, capítulos 1 a 6, ele abordou o problema da rebeldia, do pecado do seu povo, basicamente o da falta de confiança em Deus, mostrou o juízo que isso resultaria, mas também apontou o caminho, apontou a solução, a estrada da fé, que conduziria à salvação que seria prometida nos últimos tempos. Inclusive, ele concluiu esta parte com seu próprio exemplo pessoal, de como ele, como homem pecador, foi perdoado, teve o seu pecado expiado por Deus e foi capacitado para servir a Deus como profeta. A seguir, nos capítulos 7 a 12, nós temos profecias da época em que o rei era Acaz, especialmente alertas diante das ameaças das nações mais próximas e do grande império da Assíria. E novamente Isaías proclama que ao invés de confiar nas alianças humanas, nos recursos humanos, o povo deveria confiar em Deus. Diante da falha do rei Acaz de crer neste desafio, Isaías apresentou as profecias de um futuro rei, o Emanuel, o Deus conosco, que viria para conduzir o remanescente do seu povo a ele. A seguir, nos capítulos 13 a 23, ele apresentou as profecias contra as nações. Seu propósito era mostrar como todos os reinos e poderes deste mundo serão julgados por Deus, terão um fim, e somente o plano de Deus permanecerá. Somente o propósito salvador de Deus ficará até o final. Portanto, somente em Deus é que nós devemos confiar. Somente em Deus deve estar a nossa confiança.
E nos capítulos 24 a 27, ele nos mostra o destino final de todas as nações, de todos os povos. Agora, falando de maneira geral, ele usa aqui um contraste entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade daqueles que confiam em si mesmos, nos seus próprios recursos, que procuram viver de maneira autônoma e autossuficiente. Essa é a cidade dos homens, indiferentes, ignorantes para com Deus e muitas vezes assumindo uma atitude de franca rebeldia contra Ele. A cidade de Deus é a cidade daqueles que são dependentes e confiantes nele, cujo estilo de vida manifesta obediência, humildade e confiança em Deus. O destino da cidade dos homens será a condenação, a destruição. E o destino da cidade de Deus será habitar eternamente, segura com Deus. Agora, uma nova sessão é iniciada, que vai dos capítulos 28 até 35. Esta parte é composta por 6 oráculos, 6 profecias, iniciadas com a expressão ai, que era uma expressão de alerta, de chamada de atenção, um aviso de catástrofe ou uma lamentação por alguma desgraça que ou veio ou estava por vir. Estes ais vão dos capítulos 28 até 33. E esta parte é arrematada com uma proclamação de juízo contra as nações, no capítulo 34, e um cântico por parte dos redimidos manifestando a sua alegria, no capítulo 35. Esta sessão tem um paralelo com os capítulos 5 a 8, que tratavam também de uma crise na época e que tinham seus ais. Nesta parte de Isaías, a literatura é extremamente rica. Nós temos afiadas análises de caráter, contrastes bem realistas entre o pecado e julgamento, temos réplicas, epigramas, temos manifestações de desprezo, julgamentos, vários argumentos que aparecem como parábolas. São várias as formas literárias nesta parte. Aqueles que ouviram originalmente as profissões de Isaías, talvez não tivessem uma consciência da estética notável que ele faz quando apresenta suas profecias. Talvez eles ficassem mais presos ao conteúdo do que ao veículo. Mas Isaías, inspirado por Deus, tanto apresenta o conteúdo divino como uma forma lógica, vigorosa, cheia de imagens vívidas para transmitir este desafio espiritual de que só podemos confiar em Deus. O texto do capítulo 28 poderia ser classificado como uma prosa rítmica. Há uma linguagem poética que descreve o destino do reino de Samaria, o reino de Efraim, o reino do norte ou Israel, e também nos adverte quanto à forma de deixarmos de lado o orgulho, porque ele atrai a ira de Deus. Esse capítulo 28 será tratado por nós em 4 mensagens. Hoje, os versos 1 a 6, depois 7 a 13, 14 a 22 e 23 a 29. O contexto histórico destas profecias mostram, nessa primeira parte aqui, ainda o período em que Samaria não havia sido conquistada pelo Império Assírio. E Isaías, então, profetiza, anunciando a catástrofe. As outras profecias já tratam, talvez, da outra crise, agora no tempo do rei Ezequias,
quando ainda a Assíria ameaçava e vários dos líderes de Judá queriam uma aliança com o Egito, uma confiança no Egito, para escaparem do domínio assírio. Nesta parte, que nós vamos tratar agora, os versos 28 a 6, notamos que os homens tentam levar a vida e fazer planos sem levar Deus em consideração, que se orgulham de suas realizações, divertem-se com seus prazeres, suas bebidas, indiferentes a Deus. E o seu orgulho os impede de ver que suas realizações têm uma beleza decadente, que o juízo de Deus virá. E eles precisam saber qual é o verdadeiro motivo, a razão autêntica de qualquer alegria, de qualquer orgulho. Isaías nos mostra que Deus julgará todo orgulho e confiança nas conquistas humanas. Vamos ler capítulo 28, versos 1 a 6. Diz assim: Ai da coroa altiva dos bêbados de Efraim, e da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos dominados pelo vinho. O Senhor tem um homem valente e poderoso, que a derrubará por terra violentamente. Ele é como tempestade de saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A coroa altiva dos bêbados de Efraim será pisada com os pés, e a flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil, será como o figo que amadurece antes do verão, que é devorado e engolido assim que alguém o vê. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será coroa de glória e formoso diadema para o restante do seu povo. E será espírito de juízo para quem se assenta para julgar, fortaleza para quem impede que a batalha passe pela porta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti por compreensão, amor e obediência à Tua palavra. Sem a Tua assistência, sem a Tua ação em nossas mentes e corações, isso não será realizado. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo atue entre nós. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus julgará todo orgulho e confiança baseado nas conquistas humanas. E Ele faz isso porque o orgulho produz outros pecados. Isaías, como já mencionei, começa esta sessão e repete com uma interjeição, um ai, que expressa lamento, desgraça ou ameaça, ou mesmo serve como chamar a atenção de alguém. Era utilizado na composição de lamentos fúnebres, mas nas profecias, normalmente usado para introduzir oráculos que anunciam juízos. O ai aqui é contra Efraim, um outro nome para o reino de Israel ou o reino do norte, cuja capital era Samaria. Efraim era a principal tribo, uma das tribos líderes das 10 tribos que se separaram do reino de Judá da dinastia davídica. E aqui o profeta caracteriza este reino como coroa altiva dos bêbados e flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça ou no alto de um vale fértil. Samaria, que era a capital deste reino, estava situada num monte cujo
o planalto, a encosta deste monte, era plantada com vinhas e que embaixo havia vários vales extremamente férteis, extremamente produtivos. Um dos reis, depois da divisão, comprou aquele lugar para fazer dali a capital do seu reinado. Então era uma cidade bonita, próspera na época, rodeada de terrenos férteis e belos. Então ela é comparada a uma coroa, algo que enfeita, que manifesta símbolo da realeza, ou também como uma grinalda de flores. Algo então que se dava, uma espécie de coroa de flores, que se dava para convidados numa festa enquanto eles festejassem. Usando estas duas imagens de uma coroa, que simboliza a autoridade, o reinado, e uma grinalda de flores, Isaías então expressa o sentimento, o pensamento que o povo de Samaria tinha da sua cidade. Uma cidade bela, uma cidade bonita, uma cidade próspera. E eles então se orgulhavam disso. Era uma coroa altiva, uma coroa cheia de soberba, de altivez, de orgulho. Eles confiavam nesta cidade. Inclusive em profecias anteriores que aparecem no capítulo 9, 8 e 9, capítulo 9, versos 8 e 9, Isaías mostra como eles superestimavam a sua cidade, a segurança, a capacidade de reconstruírem, caso a cidade fosse derribada. Este orgulho, esta soberba, causava uma falsa sensação de segurança. Eles se sentiam seguros, confiantes em si mesmos, confiantes nas suas realizações, na cidade que haviam construído, na cidade que moravam. Mas esse não era o único pecado, outro pecado que o orgulho produzia. Eles também se davam ao alcoolismo, aos prazeres desatentos, ou prazeres que os deixavam desatentos para a situação. Aquele povo, então, vivia numa orgia complacente. Se sentiam tão seguros que achavam que poderiam dar-se ao luxo de viverem bêbados, de viverem dominados pelo vinho. O orgulho faz isso. O orgulho pode levar à orgia desatenta, a prazeres que tiram a nossa atenção da realidade da vida e dos perigos que a vida apresenta. Quando nos sentimos extremamente seguros, confiantes, nós temos a tendência de nos permitir fraquezas, pecados, que acreditamos que não irão afetar nossa segurança, que não irão afetar a nossa vida e a nossa confiança. E o orgulho, então, abre brechas nos muros da nossa resistência. E outros pecados vão se infiltrando, vão entrando. E daqui a pouco, nós nos tornamos vencidos por eles. O povo de Efraim e de Samaria confiava muito na sua cidade. Acreditava muito na capacidade que ela teria de protegê-los. Admirava demais sua beleza, sua fertilidade. O fato dela estar num alto, sendo protegida. E isso, então,
fez com que começassem a dar-se ao vinho, até se tornarem bêbados e vencidos por esse vinho. O orgulho traz outros pecados. O orgulho abre portas para que uma falsa sensação de segurança, uma confiança em si mesmo e nos recursos próprios, que leva a uma indiferença para com Deus, que leva até a um afastamento e rebeldia para com Deus, se apresente. Mas o orgulho também abre portas para prazeres que se tornam dominantes na vida. Prazeres que chegam a sufocar a vida com Deus. Prazeres que nos dominam. O orgulho abre portas para complacência, para falta de vigilância, para desatenção aos perigos da vida. Mas além disso, o orgulho produz uma cegueira. Tão orgulhosos estavam e agora tão dominados pelo vinho, que continuavam se alegrando na sua cidade, sem perceberem que agora ela ainda era uma flor, mas uma flor murcha, uma flor decadente, uma flor que estava perdendo a beleza, uma flor que cairia, uma flor que não se transformaria em fruto, que um dia nasceu, se abriu, produziu algum perfume, foi admirada por sua beleza, mas que, como toda flor, se não se transformar em fruto, vai murchar, secar e cair. Isaías aqui usa de ironia. Era uma coroa altiva, soberba, mas era uma coroa de bêbados. Uma coroa na cabeça de homens bêbados. Era uma flor. Era uma grinalda de flores, mas de flores murchas, de flores que estavam murchando, uma beleza decadente. O orgulho cega para o perigo. Além de produzir uma vida de autoconfiança, autossuficiência, além de nos tornar indiferentes e independentes de Deus, além de abrir espaço para prazeres complacentes que dominam nossa vida, o orgulho também nos cega para a nossa verdadeira situação diante de Deus, para a verdadeira realidade de nossa vida. Quantas vezes, em virtude de alguma vitória ou de alguma conquista, nós nos apoiamos nesse orgulho por termos conseguido aquilo e facilitamos nossa vida para ataques do inimigo. E aquela conquista, outrora tão formosa, vai murchando, vai perdendo seu vigor, vai perdendo sua vida. Mas nós ainda continuamos tão orgulhosos daquilo que não percebemos aquela conquista murchando, aquela conquista perdendo força e perdendo vigor. E ainda continuamos nos orgulhando dela. E ainda continuamos sendo vaidosos daquelas conquistas, sem perceber que ela está murchando. O orgulho pode nos prender a um passado de conquistas e nos deixar cegos para um presente decadente e um futuro em desgraça. Devemos tomar cuidado com o orgulho. Devemos perguntar em que está a nossa confiança. São nas nossas realizações?
sejam do passado ou de hoje, são nos nossos planos ou em Deus. Podemos estar tão embriagados com o nosso orgulho que terminamos por nos embriagar com outras coisas. Nos embriagar com os prazeres complacentes desta vida. E ficarmos cegos para perceber que a situação está mudando. Que aquilo no qual nós confiávamos já não oferece tanta segurança. Que está enfraquecendo. Que os alicerces da casa no qual confiamos está ruindo. As paredes estão rachando. Mas nós continuamos a olhar e cegos pelo nosso orgulho. Não percebemos o que está acontecendo. Mas o mais grave é que o orgulho atrai o juízo de Deus. No verso 2, Isaías chama a atenção dos seus ouvintes e agora leitores com uma expressão que é eis, ou vejam, olhem, prestem atenção, porque há um forte e poderoso para o Senhor. Deus tem um plano para derrotar o orgulho, um plano para acabar com essa altivez, um plano para curar esta cegueira e levar vocês a abrirem seus olhos, um plano que vai destruir esta orgia complacente, um plano que vai mostrar que esta autossuficiência e autoconfiança nada mais é do que confiança de bêbados, nada mais é do que uma suficiência daqueles que estão embriagados e dominados pelo vinho. Sim, ele tem alguém valente e poderoso. Ele tem alguém que vai atuar. E Isaías diz que é semelhante a uma tempestade. E ele usa a palavra tempestade várias vezes aqui. É uma tempestade de saraiva, isto é, de granizo, de pedras como aquela que caiu lá no Egito, quando ele trouxe a praga para aquele povo em Êxodo 9:18. A vinda desse plano de Deus com esta pessoa escolhida por Deus para trazer o juízo é como a chegada dessa tempestade de pedras de granizo que quando cai, destrói as coisas. É uma tempestade de peste destruidora. É como se uma peste se alastrasse. Como uma tempestade que traz algo que contamina e mata as pessoas. Ou é como uma tempestade de águas impetuosas e inundantes, transbordantes, que chegam submergindo tudo. Isaías diz, é assim que Deus vai destruir o orgulho de Samaria, o orgulho de Efraim. É trazendo alguém que será semelhante a estas tempestades, que derrubará pedras de granizo, que destruirá as construções e as plantações, que virá como uma peste matando as pessoas, ou virá como uma enchente transbordante e impetuosa, arrastando tudo que tem pelo caminho. Essa tempestade seria exatamente o império da Assíria. Isaías já havia comparado a Assíria como águas impetuosas no capítulo 8, versos 7 e 8. E quando essa tempestade chegasse, Deus abateria e destruiria o orgulho. Verso 3. A coroa altiva dos bêbados de Efraim seria pisada com os pés. Aquela cidade que se achava na cabeça dos montes, num lugar alto, que era motivo de orgulho, de segurança, de trazer uma sensação de proteção, que era como uma coroa na cabeça de alguém,
seria tirada da cabeça e lançada ao solo, e seria pisada. Não mais serviria para enfeitar ou simbolizar a autoridade. Seria algo desprezado, pisoteado, destruído. A flor murcha, que enfeitava a grinalda de modo elegante, que estava na cabeça daquele vale fértil, Isaías diz, será como um figo que amadurece antes do verão. Isaías aqui usa uma figura, uma expressão muito comum no seu tempo. Os figos. Normalmente sua produção seria de setembro para outubro. Mas havia os figos chamados figos temporãos, que chegavam antes da safra, talvez junho ou julho, e eram considerados uma verdadeira guloseima. Não era que uma figueira daria aos montes esses figos. Ela daria aos montes na época de produção. Mas era um figo que amadurecia antes, que ficava no ponto antes. E quando alguém então passava pela figueira, não era tempo de figos, mas ele enxergava aquele figo maduro, ele não resistia. Ele imediatamente estendia, puxava e devorava. Já fazia alguns meses que eles não tinham figos, desde a colheita do ano passado. E agora olhem ali, aquela figueira tem um figo. Podemos até imaginar crianças andando na rua e de repente um enxerga um figo e eles fazem carreira para pegar, para ver quem vai conseguir pegar. E logo que puxam, devoram, trazem a mão e o levam à boca. Isaías diz, será assim com Samaria. Com toda a sua fertilidade e beleza, os inimigos a verão como um figo temporão, como um figo gostoso, suculento, amadurecido antes do tempo, que a gente tem que comer logo, porque senão logo cai e apodrece. Este seria o fim da arrogante, da orgulhosa Samaria, do reino do norte, que escolheu viver indiferente a Deus, distante de Deus, confiando apenas na sua forte cidade, nas suas construções, nas suas realizações. Deus há de julgar o orgulho. Deus há de julgar a soberba. Não temos nada que possa nos fazer chegar diante de Deus. Somos pessoas falidas por causa do nosso pecado. Até as capacidades que graciosamente Deus nos concedeu, nós somos rápidos em corrompê-las, em usá-las de modo contrário à sua vontade, em usá-las para a nossa satisfação própria, em usá-las para a nossa arrogância, para o nosso orgulho, e em achar até que estas capacidades, talentos e conquistas se deram em razão do nosso braço, se deram em razão do nosso esforço, se deram em razão da nossa inteligência. E aí passamos a confiar em nós mesmos, a deixar Deus de lado. Nem mais indagamos da sua vontade, nem mais procuramos o que Ele tem a dizer sobre os nossos planos e vidas. Vivemos como se a vida dependesse única e exclusivamente de nós, de nossas descobertas, de nossas conquistas, de nossa força, de nossos recursos e de nosso poder. E assim, abrimos espaço para que outros pecados cheguem. Já que somos o dono da nossa vida,
já que temos a capacidade de dirigir a nossa vida por nós mesmos, já que temos recursos para gerir e suprir nossas vidas, nós nos achamos também capazes de definir o que é certo e o que é errado, de definir o que é melhor e o que é pior para a nossa vida, de fazermos nossas escolhas sem nos voltarmos para a orientação de Deus, de deixarmos de lado a palavra de Deus. Somos arrogantes ao ponto de até na esfera religiosa criarmos nossos próprios tipos de adoração, nossos próprios modos de nos aproximarmos de Deus, nossa própria maneira de achegar-se a Deus, sem respeitar e obedecer o caminho, o modo estipulado por Ele. E assim vamos vivendo, confiando nos nossos recursos, nos nossos poderes, nos nossos suprimentos, na nossa capacidade de se virar e sair das situações difíceis. E continuamos nos alegrando, nos embriagando com os prazeres da vida, e continuamos vivendo, desfrutando de tudo de bom que a vida oferece. Como se aquilo vai estar para sempre ali. Como se a flor nunca vai murchar. Como que sempre estaremos num vale fértil ou sempre estaremos por cima. Até que o Senhor envia o seu plano valente e poderoso, que chega como uma tempestade destruidora, que arrasa tudo e que demonstra que tudo aquilo no qual nós confiávamos era frágil. Tinha até uma aparência bonita. Era até uma flor muito bonita. Mas como toda flor, frágil, fraca, sujeita ao tempo, ao desgaste do tempo, que logo vai murchar e cair. Inebriados pelo nosso orgulho, não conseguimos perceber a beleza decadente das nossas conquistas. E continuamos empolgados, entusiasmados, achando que a vida sempre será deste jeito, sem atentar para os relâmpagos, para os trovões, para as nuvens escuras que se amontoam, prenunciando uma grande tempestade. E quando a tempestade chega, ela nos pega desprevenidos. Quando a tempestade chega, ela destrói, porque não estávamos preparados para ela. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 12, ele alertou a respeito disso, para que não ficássemos desatentos, para que aquele dia não nos pegasse como ladrão. E ele disse que um dos fatores de desatenção seriam as orgias da vida, também as preocupações com as coisas da vida, ou o desejo por riquezas. Sim, o orgulho nos afasta de Deus. E ao nos afastarmos de Deus, nossos olhos se colocam nas belezas deste mundo, nas riquezas que Ele oferece, nas preocupações do dia a dia, ou nos prazeres que Ele proporciona. E aí, vivendo nisso, ficamos cada vez mais esquecidos de Deus. Cada vez mais esquecidos que esta vida passa, que esta vida vai acabar. Que por mais bela e forte que seja a nossa vida, ela um dia murchará e estará dentro de um caixão.
e irá para um cemitério, para uma sepultura, que ficará coberta de flores também, mas flores que também murcharão, flores que também se acabarão. Ao invés de confiarmos nas nossas realizações, no nosso poder, devemos prestar atenção aos avisos de Deus, às tempestades enviadas por Ele, que destroem aquilo no qual confiamos, e assentar a nossa confiança única e exclusivamente em Deus. Deus vai julgar o orgulho. Deus vai julgar o entusiasmo, a empolgação, a arrogância que se baseia apenas nas conquistas e realizações humanas. E Ele vai fazer isso porque o orgulho produz outros pecados. Mas há uma segunda razão aqui no texto porque Deus vai fazer isso. Ele vai julgar toda a arrogância, orgulho e entusiasmo da autoconfiança e autossuficiência, para que o seu povo aprenda que o único motivo de entusiasmo, o único motivo de orgulho, de alegria, de confiança e de suficiência é o próprio Deus. No verso 5 diz que naquele dia, o Senhor dos exércitos, Ele será o Senhor dos exércitos, a coroa de esplendor, a grinalda de beleza para o remanescente do seu povo. Naquele dia, no dia em que Deus colocar ordem no mundo, no dia em que Deus chegar para a sua criação, para reordená-la, para fazer dela o que Ele pretende que ela seja, para condenar o pecado e galardoar a justiça, naquele dia, o Senhor, Ele mesmo, será a coroa, será o motivo, será a razão do entusiasmo, da alegria, será o motivo então de glória. Não serão as conquistas humanas, não serão as realizações humanas, não serão nossas descobertas, nossas construções, não. Não será nosso emprego, nossa família, nossos estudos, nosso trabalho em prol do reino, não. Será o próprio Senhor, o Senhor dos exércitos. Será o Senhor dos exércitos, a coroa de esplendor, a coroa de glória, a grinalda de flores que não irão murchar. Será Ele a beleza para o remanescente do seu povo. O tema do remanescente, que aparece várias vezes em Isaías, fala da fidelidade de Deus em manter sua aliança com o seu povo. Sim, sempre houve e sempre haverá um remanescente, um resto, um pequeno grupo, que desprezando as ofertas deste mundo, que desprezando a confiança em si mesmo, a autossuficiência, a autossegurança, a confiança nos recursos do mundo, reconhece-se pobre e carente e confia única e exclusivamente em Deus e no seu plano. E se aproxima de Deus com base apenas na sua graça. E se aproxima de Deus tal qual Isaías, quando viu o Senhor no alto e sublime trono, reconhecendo o seu pecado, dizendo: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, sou um pecador, habito no meio de um povo que também é pecador. E espera exclusivamente na graça de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer lá em Gálatas: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo,
na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O que proporciona entusiasmo e confiança na sua vida? Qual a base para a sua segurança? O que faz você acreditar que sua vida está bem e vai terminar bem? O que é que você carrega para argumentar que sua vida está bem e que vai continuar bem, inclusive terminar bem? Se a sua resposta for, é que eu sou muito trabalhador, eu trabalho muito, eu sou muito esforçado, é que eu sou honesto, correto, justo, procuro fazer tudo direito, é que eu sou inteligente, capaz, perspicaz, sei sair das situações da vida, é que eu sou uma pessoa de família, vivo apenas para minha família, procuro trabalhar apenas para minha família, é que eu sou uma pessoa religiosa, tenho uma religião, procuro obedecer esta religião. Se a sua resposta foi desse tipo, foi semelhante a estes exemplos que eu dei, sua esperança não está no Senhor. Sua esperança, seu fundamento não está em Deus. Seu motivo de glória não é Deus. Mas se a sua resposta foi, a minha vida está bem, e eu acredito que ela vai continuar bem e terminar bem, porque Deus agiu a meu favor, porque apesar de eu ser pecador, falido, condenado diante do tribunal dele, ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E ele morreu na cruz pagando pelos meus pecados. Ele fez o sacrifício que funcionou tal como aquela brasa que um serafim tirou com uma tenaz do altar e purificou os lábios de Isaías. Para mim, o altar foi a cruz de Cristo, onde ele pagou os meus pecados, onde ele morreu. E aquele sacrifício tanto demonstra a falência dos meus esforços, tanto demonstra a minha impotência, tanto demonstra a minha inutilidade em me aproximar de Deus e ter uma vida que lhe agrada, como também demonstrou que há esperança, como também demonstrou o amor de Deus, como também apontou que o único caminho é a confiança em Deus através de Cristo. Que os nossos corações tenham bem arraigado e bem fundamentado que qualquer motivo de confiança é a cruz de Cristo. Que a nossa suficiência está em Cristo. Que não são os nossos rituais religiosos, que não são os nossos recursos, que não temos justiça própria, suficiente para garantir nossa vida aqui e na eternidade. Que nossa única segurança é o amor gracioso de Deus, que veio a nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que os olhos fixados nisso nos mantenha fiéis, caminhando com Deus. Naquele dia, será o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor sobre tudo e sobre todos, que será a coroa de glória, que será a grinalda de beleza, que será o adorno da nossa vida, que será a nossa alegria, nossa segurança, nossa confiança e nossa suficiência. Apenas e tão somente quando nos firmamos no que Deus fez por nós,
e não naquilo que nós podemos fazer por Ele, é que teremos segurança. É que podemos afirmar: a vida está bem apesar de tudo. Não por mim, mas até apesar de mim, mas por causa de Deus e do sacrifício do seu Filho. E eu continuo caminhando com esperança e confiança que ela vai terminar bem, por causa de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Naquele dia, Deus será o motivo de glória do seu remanescente fiel, mas também Deus será a fonte de justiça. Ele será um espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgamento, e um espírito de força para aqueles que defendem a batalha nos portões. Aqui, o profeta utiliza justiça para falar dos líderes, dos governantes do seu tempo, dos reis e juízes do seu tempo, que não agiam com justiça. O próprio capítulo 1 do seu livro, Isaías, acusou o povo de Israel e de Judá de agirem com injustiça, de não praticarem a justiça. A função fundamental de qualquer governo é a administração da justiça. Agora, isso é impossível sem o temor de Deus. Isso é impossível sem um espírito de justiça que vem de Deus. E é utopia achar que neste mundo haverá um governo com dominância da justiça, um governo com 100% de justiça, porque somente naquele dia, quando o Senhor colocar ordem na terra, quando Ele for o motivo de glória, é que Ele dará para os governantes do seu reino essa capacidade, esse espírito de justiça para julgar corretamente, para fazer a justiça como se deve fazer. O remanescente fiel desfrutará desse tempo, deste reino, desta realização da cidade de Deus, de um governo de absoluta justiça. Enquanto caminhamos aqui e lutamos por justiça nas nossas esferas de ações, nós mantemos os olhos em Deus, sabendo que a absoluta justiça, que a justiça 100%, só ocorrerá naquele dia, quando Ele colocar ordem no mundo. Não só justiça, mas segurança, proteção. Creio que aqui Isaías tocou nos dois anseios maiores de todas as pessoas: viver numa sociedade justa e segura, viver numa sociedade justa e protegida. De fato, as duas coisas se combinam. Sem justiça, não há segurança. Sem uma crença de que a justiça será feita, ninguém vive seguro. Tanto é que foi criada a expressão insegurança jurídica. Porque se não há uma justiça sendo continuamente feita, não há nada que possa garantir os contratos, as compras, as aquisições, o trabalho, o pagamento, a ausência de violência, a paz e a tranquilidade. E normalmente o oposto também é verdade. Quando a insegurança domina, as pessoas tendem a agir com injustiça, a serem injustas. Justiça e segurança caminham juntas. Mas somente Deus, naquele dia, poderá dar essa proteção, poderá dar um espírito de justiça para os que julgam, para os que governam,
mas poderá dar também força para quem está na porta. E aqui a ideia é da cidade murada, e você tem as guarnições militares ali na porta, para impedir que o inimigo possa entrar, fazendo a defesa da cidade. Então é dito que a força para estes será dada por Deus. Nesta linguagem do versículo 6, usando os governantes e usando os defensores da cidade, Isaías está nos contando que, naquele dia, haverá um reino de segurança e de justiça. Um reino de paz, um reino de tranquilidade para o remanescente fiel. Um reino sem prazeres complacentes, mas com verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, a verdadeira vida, baseada única e exclusivamente em Deus. Por confiar puramente em Deus, o remanescente fiel desfrutará desta vida, deste dia. Sim, Deus julga o orgulho. E Deus derrubará, destruirá toda confiança baseada nas realizações humanas. Toda confiança baseada nas conquistas e recursos humanos. Deus vai destruir, porque isso atrai outros pecados, abre brechas para outros pecados, produz outros pecados, mas Deus vai destruir para mostrar que a verdadeira confiança está nele, que o verdadeiro motivo para entusiasmo, para alegria, para justiça e segurança está somente nele. Deus há de derrubar o orgulho dos arrogantes, que como bêbados são incapazes de ver a realidade como ela é. As pessoas que ignoram a mensagem proclamada pelo profeta Isaías e que abordam a vida única e exclusivamente olhando no horizontal, com base em suas próprias forças e nos recursos que esse mundo oferece, que até chegam a zombar daqueles que confiam em Deus e que esperam em Deus, que se comportam como um bando de bêbados, de embriagados, que ficam a se embelezar, a se encantar com as flores murchas desta vida. Eles serão derrotados. Tal comportamento é sintomático da decadência de uma sociedade e pode se tornar um caminho sem volta e sem esperança. Mas Deus tem prometido um novo dia, uma nova época, um novo tempo, quando Ele mesmo e somente Ele, será o motivo de orgulho, será o motivo de glória, será o motivo de alegria, será a razão para a justiça e será a força para a segurança. Enquanto caminhamos aqui, temos que escolher entre o caminho da confiança em si mesmo, o caminho da confiança nos recursos humanos, o caminho da autossuficiência, da autossegurança, o caminho do esforço próprio, ou o caminho da fé, o caminho da confiança em Deus, o caminho da dependência de Deus, o caminho de esperar em Deus, o caminho de se gloriar apenas na cruz de Cristo. Porque só assim escaparemos do juízo que Deus trará sobre o orgulho. Amém.